Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente iniciar nosso estudo, nossa jornada da consciência, né, pessoal? Nosso trabalho, nosso conhecimento, tem tanta coisa ainda, tá, pessoal? Para a gente aprender a espiritualidade nos ensinar, tá? Nessa caminhada aqui da nossa consciência, porque é assim, aos poucos a gente está agregando conhecimento e estamos expandindo, né? Por quê? Porque a gente nessa terceira dimensão, tá, pessoal? O que falta para a gente é isso, ter o conhecimento das coisas. E a gente está indo, tá? Evoluindo, melhorando como pessoa, eticamente, moralmente, tá? Então, é nessa situação que a gente tem que ir, tá? E a gente vai crescendo. Então, a gente vai se tornando um ser, tanto espiritual como um ser aqui, o ser humano, tá? Aí, verdadeiramente, aí a gente vai se tornar um ser humano. Porque os comportamentos dessas pessoas que estão tendo aí não é um comportamento de um ser humano, tá, pessoal? Comportamento totalmente fora do contexto que Deus queria para o ser humano. Mas é isso, enquanto essa consciência, tá? Não tomar consciência, vai estar agindo dessa natureza, tá, pessoal? Em todos os setores, tá? Todos os setores que a gente conhece aqui nessa realidade tem esse tipo de ser humano, tá? Mas fazer o que, pessoal? Paciência, né? Pedir força a Deus, paciência, para aguentar esses tipos de consciência aqui, tá? Mas é isso, e a gente precisa se preparar, tá? Para não entrar numa frequência decepcionante, tá? A gente se decepcionar com algumas coisas, tá? E possa até atingir a nossa fé, fazer a gente parar, tá? Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Muito tempo aí, eu passei por alguns grupos religiosos, estava dormindo ainda, não tinha. Então, eu entrei nessa frequência aí de decepção com grupo religioso, porque não entendia o que era igreja, né, pessoal? Eu não estava desperto ainda, então. E isso quase, quase me faz eu parar a minha fé. Mas só que, você sabe, né? Espiritualidade já estava já esse daqui vou trabalhar aqui que vai dar um fruto lá na frente muito bom. Ele sabe, pessoal, agora só que a gente não sabe. Quando a gente está passando por essa situação, essa frequência, a gente não entende, tá, pessoal? Porque Deus está vendo a frente da gente, tá? Mas é isso, se a gente começar a se acalmar, dar ouvido, perceber que Deus está trabalhando a nosso favor, a gente vai continuar na nossa caminhada, tá, pessoal? Antes de começar, tá vendo aí, pessoal? Fiz a barba. Eu não consigo ficar com a barba do profeta Samuel. Você conhece o profeta Samuel, pessoal? Da Bíblia? Então, eu não consigo. É meu xará, mas eu não consigo ficar com a barba do profeta Samuel. Então, é o profeta Samuel sem barba mesmo, tá? Tomar um suco aqui de goiaba no meu caneco de criança, né, pessoal? Porque vocês sabem que eu sou uma eterna criança, tá? Uma criancinha na mão de Deus, tá? Graças a Deus por isso, tá? Mas estamos crescendo, né? Para deixar de ser criança, estamos crescendo para nos tornar maduro adulto, tá? Em todos os aspectos, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Antes de a gente começar aqui nosso estudo hoje, pela, pela visualização, tá? Eu sei, vocês estão gostando, tá, pessoal? Alguns não falam, mas estão gostando, estão assistindo assiduamente, compartilhando também, né? Que eu vi
Muito, meu vídeo vai bater aí o recorde aí, no instante o youtuber vai falar, é o recorde de compartilhamento, tá? Vocês estão compartilhando aí, tá? Graças a Deus por isso, tá? Vocês estão vendo que o vídeo é bom, então você deve enviar para alguém aí que você conhece, né? Familiares, inimigo, alguém aí você está enviando, tá? Tá certo, pessoal? Mas eu vou falar de um caso, tá? Que eu passei também. Eu acho que quase a maioria, todo mundo passa por isso, tá, pessoal? E quando você não entende essa frequência, é difícil você sair dessa frequência. E a gente só sai quando a gente vai crescendo, tá? A consciência. Vai despertando a consciência. A gente vai entender como as coisas funcionam, como as pessoas pensam, como ela funciona, tá? E nada pra gente vai ser decepcionante, tá? Essa é a frequência que a gente tem que estar, mas a gente está aprendendo, tá, pessoal? Se você entrou nessa frequência aqui, não tem nada de mal, a gente está aprendendo. Eu já entrei porque eu estava aprendendo, não estava desperto, não entendia nada, tá? Mas é isso, faz parte do contexto aqui, tá, pessoal? Então, por que eu estou falando isso? Qual é o tema de hoje, pessoal? O que é a decepção espiritual? Então, você sabe o que é isso, pessoal? Eu acho que os evangélicos nunca viram, mas eu acho que eles já experimentaram essa decepção espiritual. Todos os grupos aí, tá? As pessoas estão experimentando isso. Tá, pessoal? Ser humano, né? A gente aqui é decepcionado com muitas coisas, tá? Mas o que é a decepção espiritual? Aí eu coloquei uma pergunta: e por que não podemos vibrar neste sentimento de desconexão? Por quê, pessoal? A decepção espiritual é uma desconexão do verdadeiro Deus, da verdadeira frequência que Deus quer que você esteja. E a gente é enganado, tá? Eu mesmo, quando eu pensava que as igrejas onde eu passei era o lugar onde Deus escolheu, tal, aquela coisa toda, tá? Porque quando a gente não tem entendimento sobre isso, a gente acredita, tá, pessoal? E aí chegou lá, muita coisa me decepcionou, tá? E isso abalou um pouco a minha fé. Eu quase, tá, pessoal? Eu abandono o trabalho da minha espiritualidade, a minha conexão com Deus, a minha alegria. Teve momento, tá, pessoal, que eu passei em uma igreja que eu fiquei muito decepcionado, que eu não sentia mais alegria. Essa alegria aqui, espontânea, que eu passo para você, eu estava entrando em um quadro já depressivo, porque eu já não tinha mais alegria, às vezes as coisas, comer, fazer essas coisas que a gente se alegra no dia a dia, eu já não estava tendo mais por causa dessa, dessa frequência que eu estava na decepção espiritual. Eu confiar em um líder, em uma igreja, dizendo que a igreja era a única verdade e tal, não sei o quê. Então, todas falam isso, tá, pessoal? E eu sei que isso aconteceu com muita gente, tá? E às vezes piora quando a pessoa sai do grupo, tá? O líder lá expulsa alguma coisa, tá? E ela aí fica com raiva. E até entra, fica com raiva até com Deus, tá? Tem muitos aí, tá? De muitos grupos, tá? Tem. é, eu conheço umas três pessoas que é de um grupo aí, de uma igreja aqui do Brasil, é grande, tá? Vocês conhecem aí. Uma igreja grande aqui que tem em vários lugares. Ele entrou aí na onda de que é prosperidade, é dinheiro, mas chegou, não aconteceu. E pior que ele deu algumas coisas, tá? Dizendo que é dano para Deus, tá?
e depois ele aí ficou decepcionado. Aí essa pessoa agora tá com raiva de Deus, de tudo que fala de coisas assim espirituais, ele não quer ouvir, tá? E eu me bati com, e eu me bati com essa pessoa. Então, ela está nessa vibração aqui, nesse sentimento de desconexão. Então, está desconectado da espiritualidade dela, por causa do sentimento da decepção que ela teve. Porque, pessoal, a gente, quando não está desperto, a gente pensa que, porque vê lá um pastor, vê lá a igreja, a pessoa pensa que aquilo é de Deus, tá, pessoal? E às vezes a pessoa está inocente, coloca o coração ali e se decepciona. E aí pode parar na caminhada espiritual, tá? Porque a caminhada da consciência não tem nada a ver com esses grupos. Esses grupos são que a gente se relaciona e a gente tem decepção, porque estão lá ser humano, tá, pessoal? Ser humano que pode decepcionar a gente, pode errar, tá? E isso acontece, tá, pessoal? Eu sei disso. Tô dando essa introdução aqui, tá? Até do que aconteceu comigo, para você entender o que é a decepção espiritual. Então, pessoal, a primeira pergunta é: o que é essa decepção emocional? Não estou entendendo nada do que você está falando. É isso. Por isso que a gente precisa estudar, tá, pessoal? A gente precisa estudar para a gente ficar, ter conhecimento das coisas. Porque quando acontecer com a gente ou acontecer com alguém, você sabe como você vai lidar com isso, tá? Então, ele fala, a decepção espiritual se refere à tristeza, perda de alegria e desconexão com a espiritualidade ou a religião, né, que a pessoa estava, ou com Deus. Então a pessoa até tem gente aí, pessoal, que tem raiva de Deus, tá? Eu conheço pessoas porque aconteceu algo no lugar onde ela estava, ela criou esse sentimento, então ela está vibrando nesse sentimento aí de desconexão da espiritualidade dela. Ele fala, ela surge quando a expectativa idealizada sobre a fé ou as práticas espirituais não se concretizam. Então, ele cria ali, é igual criavam a ilusão dos grupos onde eu fui, né? As igrejas, a maioria evangélica, tá? Passei por os outros grupos, mas não foi tanto como eu fiquei na evangélica. Então, eu criava uma expectativa, idealizava, até mesmo com o líder, tá? Mas decepcionou, tá? Não concretizou. Então, são essas coisas que concretizar e vai dizer que vai acontecer. E pior que isso está acontecendo no meio espiritualista, tá? Os espiritualistas, venha, vai acontecer aqui, vai fazer, isso vai na sua vida, tá? E aí, quando não acontece, pessoal, as pessoas podem entrar nessa decepção espiritual, nessa que é uma vibração, é um estado de consciência que a gente entra, tá? Fica decepcionado e aí a gente fica vibrando. Quando a gente entra nesse estado, a gente fica vibrando e não é uma vibração boa, tá, pessoal? É uma vibração que vai lhe dar tristeza, você vai perder a alegria, tá? Foi o que estava me acontecendo, tá, pessoal? Quando eu estava em um grupo aí, evangélico, né? Eu me decepcionei com o líder, com a igreja, com as pessoas em geral, tá? E aí eu entrei nessa frequência. Foi difícil de sair, tá, pessoal? Mas foi com o despertar que eu saí dessa situação, tá? É o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Aí ele fala, causando um sentimento de insatisfação e desilusão. Então, quando não se concretiza aquilo que você pensava, né?
E tem muitos aí prometendo, como é que se diz? Prometendo que vai acontecer coisa, que Deus vai lhe dar isso. Então, as igrejas estão fazendo isso. Então, você cria ali um sentimento, uma expectativa e a coisa não acontece, porque não é assim como ele está falando. É o engano. Então, são espíritos de engano. Aí, quando para você o quê? Se decepcionar e cair nessa frequência de decepção espiritual. Os espíritos estão usando essas pessoas para isso, pessoal. Eu sinto muito, tá? Eu experimentei. Eu acho que vocês aqui que é de grupo religioso, você está experimentando isso, tá? Eu sinto muito, tá? Vai dizer, não, você vai ser curado, venha, você vai receber a bênção, venha, venha, venha. Então, agora está no meio tanto espiritualista como no meio aí evangélico, religioso também. Esse tipo. Então, você vai causar, quando não se concretiza, vai causar um sentimento de insatisfação e desilusão. Então você foi, entra numa frequência de desilusão. Você foi iludido, ou me enganar. Oh, meu Deus. Mas é isso, pessoal, tá? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. A gente que trabalha no despertar é para isso, é para não entrar nessa frequência, tá, pessoal? Aí ele fala: essa experiência pode levar a questionamento sobre a própria fé. Então foi o que aconteceu comigo. Eu questionei, tá, pessoal? Em busca por um sentido na vida. Então você vai questionar: nossa, onde está a verdade mesmo? Então, mas isso às vezes Deus permite para que a gente entre nessa, para buscar a verdadeira verdade, porque senão a gente fica lá no engano, pessoal, no erro. A gente não sai. Se Deus começar a dar as coisas lá, suprir, a gente fica no engano, tá? E Deus, quando quer tirar a pessoa de lá, despertar ela, sai do meio dela, povo meu, sai do meio da prostituta, né? Senão a gente não sai, pessoal. Então, é o trabalho, às vezes, até de Deus permitindo isso, tá? E aí a gente fica, questiona a fé, e fica buscando por um sentido na vida. Então, o que é que eu estou fazendo? Nossa, se isso aí não é verdade, essa igreja aí não é verdade, o que é que eu. Entende? Você vai entrar nesse e vai ser bom para você buscar o despertar. Foi assim que eu despertei a consciência, tá? Mas na hora que a gente está passando, pessoal, não é fácil, tá? Essa decepção. A gente fica nervoso, a gente fica com raiva de tudo que é de fala de espiritualidade, de Deus, a gente fica com raiva, tá? Porque a gente pensa que todo mundo está enganando, tá? Eu não sei nem se esse cara, esse camarada aí que me chamou de vigarista, ele está nessa frequência. Ele pode estar nessa frequência, porque ele está achando agora que todos que falam dessas coisas espirituais é um vigarista. Então, esse camarada que escreveu no meu canal aqui, ele pode estar nessa frequência de decepção. Ele viu alguns outros líderes aí, né? Religioso que mentiu. Aí ele aí, quando me viu aqui, ele me achou igual os outros também. Ah, um vigarista. E isso atrapalha, tá, pessoal? A pessoa a se conectar com a espiritualidade dela. Aí ele fala, a palavra decepção tem origem no latim, deceptio, que significa engano. Então, significa que a gente foi enganado, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte aqui do jogo, tá? Se existe engano, existe também aquele que é verdadeiro, tá? É só a gente saber procurar, tá? A gente ser sincero com a gente mesmo, que é pedir a Deus o direcionamento para a gente achar a verdade. Se existe um engano, tem verdade, pessoal, tá? Entende, pessoal?
Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Significa engano. Então, deception, na origem da palavra, significa engano ou dolo. Então, algo que trouxe dor à nossa alma, entende? Essa palavra em latim, por sua vez, deriva do verbo deceptere, composto por de fora, que significa fora, e capere, que é tomar e agarrar. Então, Deus nos agarrou e nos tirou para fora. Às vezes essa decepção é isso, tá? É para você ser agarrado e tirado para fora. Assim, a ideia central da decepção está ligada à noção de ser enganado, de ter expectativa frustrante e de sofrer um desapontamento. Então, por que a gente percebeu que estava sendo enganado? Porque a própria espiritualidade, o próprio Deus abriu o nosso entendimento para ver o erro, tá? Porque às vezes a gente tá tão cego, tá, pessoal? Que a gente não vê, a gente tá entrando no engano, tá caindo no buraco e tá pensando que tá indo para o paraíso. Opa, é aqui que é o paraíso, que maravilha, então, mas você tá caindo, tá caindo no buraco, tá sendo enganado, então. É o que a Matrix está fazendo. Ele está trazendo o engano, tá? A mentira, e é muitos enganados pensando que estão na verdade, tá, pessoal? Nossa, é muito ruim, tá? Mas na hora que você abre a consciência, desperta, você começa a ver isso. Então, você aí se decepciona. Não tem o que fazer, pessoal. Senão a gente não desperta. É por isso que quando pessoas que é de outro grupo aqui, ele está assistindo meu vídeo, eu falo alguma coisa que está errado, aí mostro na palavra, eles não gostam de ele ficar retado com o pastor que pregou errado. Não, ele fica retado comigo. Por quê? Eu abri a visão espiritual dele que ele não via isso. E ele não queria ver. Então, isso traz uma revolta. Então, ele vai ficar revoltado com quem? Com essa cara gordinha aqui que está trazendo o despertar para ele. Então, ele vai vir me atacar, tá? Agora, quem que enganou ele? Foi eu ou foi o pastor? Eu só sou simplesmente que estou mostrando que ele foi enganado. Mas isso acontece, tá, pessoal? E eu entendo, a pessoa entra nessa frequência de decepção, fica assim. Aí depois, às vezes, não vai querer saber mais de nada, não vai querer saber mais de orar, de estudar as escrituras, estudar coisas espirituais. Eu entrei nessa frequência, tá, pessoal? Eu disse, não, eu não quero essas coisas, eu não quero ouvir. Então eu estava rejeitando tudo que era espiritual. E eu não raciocinava que tem pessoas também verdadeiras falando aí a espiritualidade correta. Mas pelo o erro de alguns, né, falso profeta, eu estava resistindo, não quero, mas Deus apertou tanto, então eu quase entro num quadro depressivo, tá, pessoal? Não tinha alegria, não, sabe, ânimo para nada, eu já estava entrando. Aí foi quando o despertar veio para mim, tá? Essa é a minha experiência, tá, pessoal? Eu sei que existem pessoas que têm também a experiência dela em relação a isso. Aí ele fala: muitas vezes criamos expectativa elevada sobre a fé ou a prática espiritual. Devemos nos proporcionar e quando essa expectativa não são atendidas, podemos nos sentir decepcionados. Então, é isso que acontece. A decepção espiritual pode surgir quando enfrentamos desafio, perda, sofrimento na vida e sentimento que Deus não nos protege ou responde à nossa oração. Então, por quê? Porque enfrentamos desafio, perda nessa vida, né, pessoal? Sofrimento é uma coisa normal que a gente veio passar aqui. E o que é que quando você vai para um grupo desse religioso,
com um falso profeta. Ele promete coisa, tá? E às vezes não acontece, então. Aí quando Deus acontece coisa que Deus não protege, você cai numa doença, acontece qualquer coisa, tá? E aí você vai entrar nessa fase, Deus não está me ouvindo, não está me respondendo. Já tem muitas pessoas assim, tá? Com esse sentimento. Precisa ter conhecimento para entender o jogo, tá, pessoal? Ainda não é uma pessoa desperta para entender o jogo. Aí ele fala: a falta de apoio, acolhimento e pertencimento a um grupo espiritual verdadeiro também pode contribuir para a decepção espiritual. Então, se você não está num grupo espiritual verdadeiro, tá? O líder lá, a pessoa que está administrando, não é verdadeiro, você não sente isso pode contribuir para que você vá entrar nessa decepção espiritual. Tá? Por isso que aqui, tá, pessoal? Por isso que eu trabalho a minha frequência, porque eu sei que tem pessoas aqui agora que têm confiança no que eu estou falando, tá, pessoal? Ela sabe que isso é verdade. Ela tem, sabe? Então, decepcionar essas pessoas, tá? Pode fazer com que desmorone a fé dessas pessoas. Então, não pode fazer isso. Então, eu sou sincero comigo mesmo e com vocês, tá, pessoal? Por causa disso. Mas tem esses daí que são dirigidos por falso espírito, né, pessoal? Espírito maligno, que não tá nem aí, tá? Com seu sentimento, não tá nem aí o que ele vai fazer o negócio dele para ele ganhar o dinheiro dele, a coisa dele, ele vai fazer enganar você. Depois que você descobrir que isso é um engano, aí você vai cair nessa frequência aqui, porque essa decepção espiritual é uma frequência, é uma vibração, tá? Um sentimento que surge na gente. Aí ele fala: a decepção pode levar a questionar sobre a própria fé, a existência de Deus ou a validade das práticas espíritas, especialmente quando não encontramos resposta satisfatória. Então, é isso, a gente questiona Deus, questiona se a prática está correta, a gente questiona a existência, né? O que é que a gente está fazendo? A gente questiona tudo, pessoal. É uma frequência muito ruim, tá, pessoal? Aí ele fala: uma compreensão inadequada do ensinamento das escrituras ou explicação equivocada dela na vida diária pode levar à decepção. Então, se você está tendo uma compreensão inadequada, né? Inadequada é uma compreensão que não é a verdade que Deus, a espiritualidade queria passar da escritura. Está ensinando o líder lá, o pastor está distorcendo a escritura, tá usando ela e distorcendo. Porque os falsos profetas é assim, pessoal. Ele usa a verdade, mas a verdade ele chega e distorce. Porque ele precisa ganhar sua confiança. Então, para ele ganhar sua confiança, ele tem que colocar uma dose de verdade. Para você, não é verdade? Nossa, olha aí o que... Então, depois que ele ganhou a sua confiança, o que é que ele faz? Ele distorce essa escritura e essa explicação equivocada, né? Pode levar na sua vida diária a essas decepções. Por isso que tem muita pessoa, quando assiste meu vídeo e percebe que o pastor, o líder dela, né? Aonde ela está, o grupo dela onde está ensinando, que falou errado, quando ela vê no meu vídeo, nossa, irmão Samuel, está correto, mas meu pastor está errado. Então, isso traz uma decepção para ela, porque ela queria acreditar que aquele líder é verdadeiro, que aquela igreja é verdade. Ela queria acreditar, pessoal. Eu sou como parecendo que jogando um balde, um balde de água fria para você acordar. Mas às vezes é preciso jogar esse balde, porque a pessoa está num sono tão profundo, pessoal, que só jogando um balde de água fria para ela acordar da matrix religiosa. Ela tá ali, ó, sendo iludida, tá? O cara, esses falsos profetas usando a hermenêutica, usando a linguagem bonita, usando... Então, a pessoa tá tão hipnotizada
que tem que vir alguém assim, ó. Então, eu sou o cara que joga o balde de água fria. Então, por isso que quem joga o balde de água fria, aí o cara quando acordar, por que você me acordou? Por que você me jogou então? Ele vem brigar comigo, tá? Vem brigar comigo. Mas é isso, ele não percebe que eu queria acordar ele do engano, tá, pessoal? Vai ser ruim acordar, por isso que não é fácil, tá, pessoal? Despertar a consciência não é fácil, tá? Não vou mentir para você aqui, não é nenhuma brincadeirinha, não é fácil, não você feliz, não existe isso, tá? Você vai enfrentar isso, você pode até cair nessa decepção aqui, tá? Porque você colocou seu coração naquele lugar, na igreja, né? No líder, tá? Entende? E isso pode causar isso. Aí ele fala como lidar com a decepção espiritual. Então ele fala, como é que a gente pode lidar então? Reconhecer o sentimento. Então, você primeiro tem que reconhecer. Então, para você reconhecer, você precisa saber o que é isso. É o que eu estou explicando aqui, tá? O primeiro passo é reconhecer a decepção e permitir sentir a tristeza e frustração que acompanha. Então, permita, eu estou sentindo essa tristeza, eu estou decepcionado, está tudo certo. E agora, como é que eu faço para sair disso? É isso que você tem que buscar. Ele fala, busque apoio, converse com amigos, familiar, líder. Eu estou sentindo assim, aconteceu coisa lá na igreja, eu estou decepcionado, tá? Com essa, então, ele fala, procure amigos, família, líderes espirituais que falam a verdade que está em nosso coração, né? Assim, sobre o nome da decepção, pode ajudar o processo de sentimento a encontrar nova perspectiva. Então, quando você encontrar pessoas, né, que vai falar, não, não é bem assim, ensinar errado a você. Então, um líder espiritual que fala a verdade, tá, pessoal? Não está sendo levado pela matrix aí, por dinheiro, por qualquer coisa. Então, foi por isso que eu abri meu canal para isso, para vocês acharem isso, porque eu sei que tem pessoas assim, tá? Decepcionada com o meio religioso aí, não quer trabalhar mais a espírita. Foi o que aconteceu com uma pessoa aqui, pessoal. Ela ia desistir, ela passou por muitos grupos espiritualistas, né? Passou por muito grupo evangélico, e não encontrava essas coisas. E ela se decepcionava ainda por onde ela passou. Ela ia desistir. Mas só que ela assistiu meu vídeo, pessoal. Simples aqui. Ela disse, não, ainda tem gente que está lutando para falar a verdade. Então, isso deu força a ela, tá? É importante, tá, pessoal? A gente buscar esse apoio. Aí ele fala, reflita sobre a expectativa, analise a expectativa que for criada e entenda se ela está realista, pode ajudar ou ajustar a visão sobre a fé e a prática espiritual. Então, você tem que fazer uma análise da expectativa, né? Que aquela pessoa está passando para você, que é criada para você entender se ela é realista, se está de acordo com a palavra. Então, se não está, você ajusta a visão sobre a fé e a prática espiritual, tá? Ao que mais? Encontrar nova forma de conexão. Então, encontre nova forma de conexão. Você só estava pensando que você só ia encontrar Deus naquele lugar. Não é verdade, pessoal, né? Aí o que é que ele fala? Busque outra forma de conexão com a espiritualidade, como atividade que traz paz, alegria, sentido para a vida pode ser útil. Então, qual é as práticas que a gente faz? Meditação, oração, né, pessoal? Mas você vê que a pessoa está tão na vibração da decepção, ela não consegue orar. Na hora que eu estava assim, pessoal, eu não conseguia orar, não conseguia ler a escritura, coisas espirituais eu não conseguia ler, tá?
Eu estava entrando em uma frequência, tá, pessoal? Se a espiritualidade não vem me tirar logo do corpo, eu não sei o que é que ia acontecer comigo, tá? Ele chegou, precisamos entrar em ação. Então, o que é que a espiritualidade? Precisamos entrar em ação. Vamos tirar esse cara do corpo. Vá! Aí eu tive a saída do corpo, a minha experiência espiritual, né, pessoal? Foi o que eu contei aqui para vocês. E aí que as coisas foram mudando. Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa aí. Porque quando você só está com a visão aqui no ego, nas coisas, você não abrange a visão, tá? Então, ele disse, está na hora de tirar o cara do corpo, senão o cara vai morrer aí, desfalecido aí de depressão aí, de coisas aí, tá? Que ele não entende ainda. Então, por isso que eu abri meu canal, para passar essa experiência. Eu sei que tem pessoas, tá? Assim, que sofreu esse tipo dessas coisas. Espero que esse estudo ajude vocês, tá? Aí ele fala, aprofundar o conhecimento sobre a espiritualidade. Então, temos que aprofundar. É o que eu fiz, né? Estudei e agora estou estudando aqui com vocês, passando o que eu aprendi sobre a espiritualidade, tá? Estudar e buscar compreender melhor o ensinamento da espiritualidade, principalmente das escrituras, né, pessoal? Porque você vê que a escritura aí, muitos estão distorcendo muitas coisas, tá? Muito errado, tá? Um distorcionamento muito grande. Então, o espírito do engano está trabalhando aí com esses líderes, esses pastores aí. E pior que as pessoas estão indo confiando nisso, tá? Então, estude e busque compreender melhor o ensinamento da espiritualidade, né, das escrituras, pode ajudar a fortalecer a fé e lidar com a decepção de forma mais consciente. Então, pode ajudar você a lidar agora com essa decepção mais consciente. Porque eu estava inconsciente, então a decepção veio, eu não estava conseguindo lidar, tá? Precisou a espiritualidade. Tira ele do corpo, vá. Tira logo ele, senão ele vai morrer aí minguado aí com depressão aí. Aí, é sério, tá, pessoal? Eu dou risada agora, mas quando a gente tá na frequência, naquela frequência, nossa, é muito ruim, tá? E eu não sei se tem alguém nessa frequência, tá, pessoal? Repense. Então, vai estudando aqui comigo, tá? Se quiser uma orientação, tá aqui meus canais, tá, pessoal? Para eu poder ajudar se você estiver passando por essa situação, tá, pessoal? Tá aqui meus canais aí embaixo aí que eu deixo, meus contatos, a gente conversar, eu orientar você como sair dessa situação, porque eu tive nessa situação, tá? E o próprio a espiritualidade pode fazer com que aconteça experiência que você desperte a consciência. Aí ele fala, aprender com as experiências. Então, você tem que aprender com essa experiência. A decepção pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, a minha decepção foi uma oportunidade para eu despertar e entrar no crescimento espiritual. Aprendendo a lidar com as dificuldades, ajustando a expectativa e fortalecer a fé de forma mais madura. Então, a espiritualidade disse, não, você tem que passar para o nível mais maduro agora. Então, e isso teve que acontecer. Porque a gente estava ligado a algum grupo religioso, apegado a alguma crença religiosa aí, tá, pessoal? Mas às vezes não era correto. A gente está sendo enganado. É o engano, né? E às vezes quando a gente descobre, a gente, nossa, me enganaram, a gente cai nessa frequência, mas saia dessa aí, tá? Saia dessa frequência, que é isso que o inimigo quer, tá? Aí ele fala, a decepção é uma experiência universal, que atinge a todos em algum momento da vida. Então, vai atingir em algum momento, né? Seja em relacionamento, projetos pessoais ou profissionais.
ou mesmo em nossa caminhada espiritual. Então, a minha foi na minha caminhada espiritual, tá? O sentimento de desilusão pode nos abalar profundamente. Então, é isso, pessoal, tá? No entanto, dentro da perspectiva espiritual, a decepção não é apenas um obstáculo ao ser, a ser superado, mas também pode ser transformado em um caminho de crescimento e amadurecimento. Então, às vezes aquela decepção vem, pessoal, não é para ser um obstáculo para derrubar você. Né? O inimigo vai pensar que vai derrubar a gente. Ele pensou que ia me derrubar, mas não conseguiu, tá? Então, o inimigo já armou vários laços para mim, tá, pessoal? Para me derrubar, mas não conseguiu. Porque Deus está com a gente, pessoal. Tá? Esse daí é meu, ele vai fazer o trabalho da espiritualidade, não toque nele. Então, mas ele não queria que eu fizesse isso aqui que eu estou fazendo. Então, o que é que ele. Eu estava dormindo, o que é que ele não sabia? Eu digo, ó, ele disse: camarada vai falar de espiritualidade aí lá na frente, então vamos derrubar ele logo. Então, criou muitas coisas para me derrubar. Mas Deus usou essa decepção e transformou em um caminho de crescimento e amadurecimento. É o que Deus fez na minha vida. A espiritualidade, tá? Aí ele fala: a decepção é um choque entre o que esperamos e a realidade que encontramos. Então, é um choque, tá? Por isso que o despertar, quando você acorda e percebe a realidade como é um choque. Você. Nossa pessoa toma um choque, então. É um choque para aquela coisa. Nossa, eu estava enganado. Me enganaram, desgraça. Aí quer. Tá, pessoal? Então não é fácil acordar, tá? Eu que estou aqui despertando a consciência, eu tenho que ter o cuidado com essas consciências, porque quando ela pode entrar nessa frequência de percepção, tá? Porque ela vai perceber que o pastor está falando engano. Ela pode entrar nessa situação. Ela surge quando nossa expectativa, né? Porque a gente coloca bastante expectativa ali, né? Naquele lugar. Muitas vezes idealizada, né? Por a gente, não se cumpre da forma que desejamos. Então, quando não se cumpre, já viu, né, pessoal? A pressão sobe. Aí ele fala, isso especialmente verdadeiro em nossa vida espiritual, onde podemos nutrir expectativa sobre como Deus deveria agir em nossa vida, ou sobre a perfeição de nossos líderes em grupos espirituais, né? No grupos espirituais que você está. Então, isso é especialmente verdadeiro em nossa vida. Então, a decepção pode acontecer, pessoal. Quando você está criando expectativa sobre Deus errada, né? Você olha com perfeição o seu líder, que não é perfeito, tá, pessoal? Por isso que eu não me coloco aqui como perfeito, como o que domina, eu sei mais do que você, irmão. Eu não me coloco diante de vocês assim. E essas pessoas se colocam. Mas quando você descobre aqui pelos meus vídeos que eles estão ensinando errado, isso é uma decepção. Nossa, eu criei uma decepção em você, pessoal. E não é que eu criei. Eu estou falando a verdade. E essa verdade, né, pode abrir seus olhos e você vai perceber lá, nossa, mas ele está falando aqui errado, o meu líder. Então, isso traz uma decepção, porque você colocou expectativa nele, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu não posso deixar de falar a verdade para você, tá, pessoal? Aí ele fala, na Bíblia, muitos personagens passaram por profunda decepção. Tem na Bíblia, o profeta Jeremias, por exemplo, expressou seu desalento ao perceber que seu povo rejeitava a mensagem de Deus. Enganar-te-me, Senhor, e me deixa enganar? Jeremias 27. No entanto, mesmo diante dessa força, Jeremias
perseverou na missão, revelando que a decepção pode ser uma oportunidade para renovar a confiança em Deus e na circunstância. Então, o profeta novo, Jeremias, né? Porque ele era novo, ele não entendia. Então, Deus deixou ele passar pelaquela fase para ele crescer, porque ele era novo, então para ele amadurecer, tá? Isso deixou ele mais confiante em Deus e maduro, tá, pessoal? Não é fácil, né, pessoal? A gente vai entender isso. A gente não entende o trabalhar da espiritualidade. O negócio é esse, tá? É porque a gente tá aqui, tá olhando de uma forma, mas a espiritualidade aí no mundo tá trabalhando de outro jeito. E a gente não sabe, tá, pessoal? Aí ele fala, do ponto de vista espiritual, né? A decepção pode ser uma oportunidade de purificação. Então, para o cara se purificar, crescer, né? Trabalhar sua alma. Ela nos força a confrontar nossa falsa segurança e revisar aquilo que temos colocado nossa confiança. Então, porque a gente coloca confiança no que a gente está ganhando, a gente coloca confiança no pastor, e a nossa confiança tem que estar em Deus, pessoal. Confia no Senhor e Ele endireitará o teu caminho. Então, a Bíblia está nos alertando, mas a gente confia em algo aqui, tá, pessoal? Esse é o problema, tá? É porque a gente está dormindo, né, pessoal? Normal, tá? Foi o que aconteceu comigo, tá? E eu sei que tem pessoas assim também. Aí ele fala, às vezes de um fim pode ser um chamado a um relacionamento mais profundo e real com Deus, que transcende nossa expectativa e vontade. Então, às vezes a decepção parece que é o fim da pessoa, não, mas é um chamado de Deus para um relacionamento com Ele, bem profundo e real, que vai transcender. Foi o que aconteceu com Jeremias. Deus estava treinando ele ali para ele confiar somente em Deus para que o relacionamento dele se tornasse mais profundo. É o trabalhar de Deus, tá, pessoal? Porque ele quer um relacionamento bastante íntimo, tá? É por isso que a gente é como a noiva, tá? Por enquanto o cara quando não só tá noiva, mas depois que você tem um casamento, né? Com a noiva, você vai ter intimidade com essa noiva mais aprofundada. Então não vai só beijar, não vai só pegar na mão, então vai em partes mais íntimas, mais profundas. Então, fazendo essa alegoria é o que Deus quer ter um relacionamento com o nosso espírito. Tá, pessoal? E o que mais? A decepção pode ser vista como uma prova de fé. Então, está provando a nossa fé, né? Onde somos chamados a não nos apoiar em nossa própria compreensão, tá vendo? Mas na sabedoria de Deus, né? Aí ele fala, o apóstolo Paulo escreveu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Romanos 8, 28. Então, Paulo escreveu isso porque ele sabia, tá tudo cooperando para o nosso bem, irmão. E Deus quer ter um relacionamento com a gente profundo. Mesmo as experiências dolorosas de decepção, quando vivida à luz da fé, pode se transformar em meio para o crescimento espiritual. Então, às vezes o que a gente está passando, tá? Decepção, coisas dificultosas na vida, é para que quando você é aquele que vive à luz da fé, aquele que tem fé, é espiritual, ele seja transformado e cresça, porque a gente tem que crescer. Não pode, né? Eu já falei aqui até sobre esse tema, o que é o crescimento espiritual. Tá aqui no meu canal aí. Tá aí para você estudar e se divertir aí, tá, pessoal? Tá aí esse vídeo. Então, por quê? Porque não pode ficar criança. E eu tô vendo muita criança no meio religioso, tá? Muita criancice ainda por não
se dedicar a se aprofundar nas escrituras, nos estudos espiritual. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou me dedicando, estudando, me aprofundando, e estou aqui gravando isso para que esses estudos sirvam para vocês também, pessoal. E graças a Deus, algumas pessoas, esse estudo que eu faço aqui está servindo para a vida espiritual dela, que ela está crescendo, tá? É isso, não pode ficar criança. Aqui não é lugar de criança, tá? É lugar de adulto com responsabilidade, tá? Sabendo das coisas por causa disso, porque o inimigo não está de brincadeira. Se a gente ficar como criança dormindo aí, só a minha igreja é verdade, só que a minha igreja que é verdade, não tem mais verdade. Se a gente fica nessa criancice, o inimigo samba em cima da gente, tá? E por isso que Deus, tá, pessoal? Ele não permite essas coisas, tá? Aí ele fala, a superação da decepção na vida espiritual, né, de uma pessoa requer a prática da humildade e da entrega. Então, você tem que ser humilde e se entregar, confiar, esse se entregar é confiar nas promessas de Deus, tá? Confia. Mesmo que o mundo aqui não mostre que as coisas estão indo bem para você, tá, pessoal? Tá tudo o contrário, você está confiando em Deus. É isso que a gente não pode perder, tá, pessoal? Mas isso, para ter essa fé forte, a gente precisa ir crescendo. Precisa ir trabalhando, a frequência precisa ir estudando, precisa se dedicando, para que quando esses momentos difíceis chegam, a gente tenha força. Senão, não vai ter. Então, mas isso com a prática da humildade. Então, sendo humilde. Então, quando você sabe mais do que alguém, sempre você com humildade, um ensinamento você está passando. É o que eu não quero perder essa frequência aqui. De humildade, de simplicidade. Por quê? Porque eu posso cair na malha fina, como alguns líderes já se desviaram da fé por não entrar nessa frequência da humildade. Eu até já gravei um vídeo aqui, né? Falando sobre isso, o que é a humildade espiritual. Tá aí, aqui no meu canal. Tá tudo aí, pessoal, tá? Só basta você estudar e dedicar em tempo, tá aí. Eu já gravei esse vídeo. Aí ele fala, humildade para reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Então, a primeira coisa é a gente ser humilde, que a gente não sabe tudo. A gente não sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, a gente tem que ficar na dependência de Deus. Deus, o que é que você quer que eu faça? O que é que... Até em tudo, relacionamento, escolha, tá? Aí você quer escolher uma mulher bonita, eu quero aquela, assim. Não, o Senhor diz, você vai ficar com essa aqui, mais simplesinha. Mas por que a gente tem que obedecer? Porque Deus sabe que aquela é melhor para você. Tá, pessoal? A gente tem que ir assim, porque a gente não sabe tudo o que está acontecendo. A gente não sabe lá na frente. Tá? Aí ele fala, e que a nossa expectativa, por mais legítima que pareça, pode não estar alinhada com o plano de Deus. Então, pode não estar, eu escolho um relacionamento com uma mulher que não pode estar alinhada com o plano de Deus. Por isso que às vezes a gente sofre, pessoal. A gente escolhe ela. Eu mesmo já tive relacionamento que não estava alinhado com o plano de Deus. Então, quase me derruba espiritualmente. Por isso que agora eu me conservo, tá, pessoal? Para uma pessoa que Deus, a espiritualidade, preparar para estar no meu lado, para estar me ajudando a crescer espiritualmente. E eu ajudando essa pessoa, tá? Não para me derrubar. Então, a maioria, tá? De quem procura problemas emocionais, psíquicos, tá? A maioria aí que procura psicólogo, tá? Eles, como é que se diz, tem esse problema de relacionamento. Olha aí, faça uma pesquisa, os psicólogos,
Procura mais você para quê? Os terapeutas da vida. Para problema de relacionamento, tanto com homem, com mulher, como com filho, com a família. É isso, pessoal, tá? Essa é a nossa, a nosso embaraço aqui, a nossa dificuldade, tá? Porque a gente não escolheu bem alinhado com os planos de Deus, tá? Então, agora que a gente desperta, a gente, Deus, o que é melhor para mim? Qual é a mulher? Pode ser até uma mulher que não tem uma aparência bonita, pode ser uma mulher que, né, mais velha, sabe? Mas é aquela que Deus está preparando para você. Olha o que ele fala. Entrega, porque somente quando confiando plenamente em Deus, podemos abrir mão do nosso desejo pessoal e escolher o que ele tem preparado. Então é isso que a gente tem que fazer. Deixar o nosso desejo, o nosso ego de lado e deixar Deus escolher para a gente. Então você sabe o que é melhor, Senhor. O que é melhor para mim? E às vezes a gente errou por causa disso, tá, pessoal? Caiu nessa malha fina aí por causa disso. Tá certo? Eu vou parar aqui 56 minutos. Eu não posso passar disso, tá? Senão vocês não assistem, tá, pessoal? Deixa eu marcar aqui, tá? Cadê? Segunda parte. Aqui, tá? Segunda parte, vou marcar aqui e vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar, tá? Esse estudo aqui espiritual. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.